foi o tumor que mudou a minha vida. Foi a mentalidade. E ninguém me ensinou a mudar o que realmente importava. Em 2022 eu tive um burnout. Isso meio que mexeu comigo, porque eu já fazia terapia e eu fazia atividade física regular. Por que isso tinha acontecido? Mas na verdade eu já tinha uma doença crônica que foi causada pelo meu estilo de vida. Eu tenho Hashimoto. E eu fui deixando o cuidado para depois. Quando eu me dei conta, eu comecei o processo. Vou mudar meu estilo de vida. E fui investir nisso. Como todo mundo faz, eu segui todas as receitas que todo mundo fala que funcionam. E elas não funcionaram. E aí, um ano depois, em 2023, eu tive uma cirurgia de emergência. Eu senti uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. Intensa. Muito assustadora. E eu descobri que eu tinha um tumor no ovário. E eu perdi o meu ovário direito. Ovário, trompa, tudo teve que ser retirado. Graças a Deus deu tudo certo, foi uma cirurgia bem sucedida, mas lá estava eu, internada no hospital, fazendo inúmeros exames e refletindo se aquela era a vida que eu queria, porque eu tinha menos de 40 anos e eu já estava naquela condição. E aí veio o choque de realidade, de o que você está fazendo não funciona, você vai ter que mudar de estratégia. Eu já tinha ido em nutricionistas, porque eu sabia que naquele momento o meu pior pilar era a alimentação. Eu tinha uma alimentação bem ruim. Eu gostava muito de coisa pronta, mais prático e tudo mais. É o que a gente fica falando pra nós mesmas, que é mentira, né? Sabemos, mas a gente inventa essas histórias. E fui na Nutri, ela me deu um cardápio Nutri maravilhosa, era muito boa, mas eu não sustentava. Passava um tempinho, nem era muito, já não dava mais certo. E eu comecei a perceber que tinha algo mais aí por trás. E aí eu resolvi estudar a fundo. Como profissional de saúde, eu sou farmacêutica, eu tenho aquele privilégio de, se eu sento para estudar, eu consigo ler artigos científicos, eu consigo interpretá-los e saber quais são bons e quais não são, porque, olha só, existem estudos que são uma porcaria. Não é porque é um artigo científico que ele é bom. Existem critérios. E estudando a fundo a questão do comportamento, principalmente do hábito, porque eu tenho tanta dificuldade de comer bem. Porque lá na minha infância, a minha mãe, que é uma mulher do interior, me criou para comer comida saudável. A minha infância inteira eu comi comida saudável, muito saudável. O que aconteceu nesse caminho? Onde foi que eu me perdi e não consigo voltar lá para aquele lugar? E na terapia a mesma coisa. A terapeuta era maravilhosa, né? Terapia cognitivo-comportamental eu fazia na época. E o método é um dos melhores, sendo bem honesta, principalmente quando você está em situações mais de crise. Só que não estava mais funcionando, eu não conseguia sair do lugar, não conseguia avançar. Então, estudando, eu percebi que o problema não era nos profissionais que eu estava buscando, que eles realmente eram bons, eu conseguia reconhecer essa diferença. Estudando, eu entendi que a mudança era comigo. Eu precisava de um método que me fizesse repensar, encontrar esse lugar onde eu me perdi lá atrás, para entender o gatilho que me fazia comer tão errado, que me fazia abandonar o estilo de vida que eu mesma queria construir. E nesse caminho, eu fui descobrindo que a mentalidade era a alma do negócio. Mas não é essa mentalidade que a maioria dos coaches falam, não, tá? Porque é a sua mentalidade, você tem que pensar como rico. Não, esquece, deleta. Tô falando de vida real, gente, dessa aqui, que a gente vive agora, não dessas ilusões que são plantadas por aí. Tô falando de você encarar o seu eu, aquele que você tem medo e que tá lá na sua caverna, lá dentro do subconsciente. É voltar lá, encarar o medo, seja ele qual for a origem que for. Que é a razão de você comer descontroladamente, ter preguiça de fazer atividade física, não dormir bem, ficar ansioso o tempo todo. Você tá lidando com o seu próprio medo. E adivinha, só você consegue chegar nesse lugar. E qual que era o problema? Ninguém sabia me ensinar a chegar nesse lugar. Porque cada um, separadamente, fazia a sua parte, mas eu precisava de uma coisa mais profunda. E por mais que eu tivesse conectada a vários tipos de mentores, pessoas que fizeram essa transição, eu sentia falta de um método prático. Porque veja, eu sou farmacêutica, eu sou da saúde, onde tudo é protocolar. E eu também sou de projetos, onde adivinha, tudo também é protocolar. A gente tem o ato de construir o caminho. Então eu queria isso, eu falei, eu preciso de um caminho. Me fala o caminho, passo a passo, e eu vou me jogar aqui. Então eu construí esse caminho sozinha. Fui lá e desenvolvi um caminho baseado no meu conhecimento de saúde, em tudo que eu estudei sobre o assunto,
e com método de projetos, porque é sobre isso. Eu me tornei o meu maior projeto. O projeto mais importante da minha vida era mudar quem eu era e mudar na raiz, não na superfície. Não vir aqui e postar o meu vídeo maravilhoso, olha eu aqui na praia, tô super desestressada. Não. É sentada numa cadeira aqui, ó, nessa sala, falando a real. Mudança de vida exige pé no chão e exige adaptação. Essa foi a primeira coisa que eu descobri. Então, nada que os outros fazem vai servir para você. Nada. Você precisa de um caminho só seu, é exclusivo, é personalizado. Qualquer coisa fora disso não vai funcionar. Desculpa a honestidade, mas é o que eu vejo todo dia. As pessoas vão para o método, aí compram um curso, ou fazem o desafio dos 21 dias. Não sustenta. Eu não vejo uma delas sustentando no longo prazo. Por quê? Porque a mudança ela tem que acontecer dentro da rotina que você tem hoje. Essa foi a primeira descoberta que eu fiz. Enquanto eu fazia esse estudo, eu resolvi entrar num grupo de reeducação alimentar que era conduzido por 2 nutricionistas, mas que tinha uma pegada meio pro espiritual. Eu sou uma pessoa que acredito e enfim, essa parte do espiritual me impacta bastante. Então eu falei, olha, é uma coisa bem diferente, porque não é uma nutri te dando cardápio, te dando toda uma instrução, não. Ela falando sobre, olha, as coisas que estão motivando você a comer, elas estão pra cá, estão pra dentro. Então vamos em grupo nos apoiar. Era um grupo só de mulheres. Em 4 meses, a minha evolução foi absurda. Eu mesma fiquei surpresa. Então eu acompanhava esse grupo de mulheres e ao mesmo tempo eu colocava em prática o método que eu estava desenvolvendo. E eu fui vendo o resultado acontecendo assim tão rápido e tão fácil que eu fiquei um pouco assustada. Nada é fácil. A gente já se diz isso. Não é possível que vai ser assim tão tranquilo. Não tem como. Por quê? Porque eu tinha adaptado o método para minha realidade. Então tudo funcionou. E funcionou de uma vez. Não foi mais ou menos, não, foi de uma vez. Simplesmente foi. E o que eu mais observava nesse grupo de mulheres, né, da reeducação alimentar, é a dificuldade que elas tinham. Muitas brincavam comigo, porque, por exemplo, eu aprendi a fazer marmita, né? Marmita pra semana toda pra não ficar cozinhando, que é uma coisa que eu particularmente... Eu gosto de cozinhar, assim, pros meus amigos, as pessoas que estão ali à minha volta. Mas não aquela coisa de todo dia ter que cozinhar. Então, se é difícil, pra comer melhor, cozinho pra semana toda. Eu aderi a esse método. E funciona, eu faço até hoje. E essas mulheres tinham muita dificuldade. E eu percebia que, por causa da rotina de cada uma delas, certas coisas que eram colocadas ali não funcionavam para todas. Porque, de novo, a mudança é muito individual. E você tem que entender o contexto que faz você ter aquele comportamento. Aquelas mulheres todas tinham um problema com comida. Sejam que comiam demais e tinham obesidade, sejam que descontavam tudo na comida, ou que comiam com uma qualidade baixa, como era o meu caso. Mas, no fim, nada daquilo servia para todo mundo. Eu adaptei para minha realidade e eu estava com esse processo de desenvolver o método. Então, para mim, funcionou muito rápido. Para as demais, havia essa dificuldade. Por quê? Porque elas precisavam de um processo personalizado para elas. E que a mudança não era só a alimentação, era a forma de lidar com aquilo. É nesse lugar que a gente entende aquela fatídica frase que diz: a pessoa que você é hoje não vai te levar para o futuro que você deseja. Você vai ter que se tornar a pessoa do futuro. E é exatamente isso. E essa mudança de identidade, ela passa por reprogramar a sua mente. E aqui a gente está falando de uma coisa que hoje é discutida muito claramente, que é a reprogramação mental através de neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro tem de mudar e aprender coisas novas. E isso é em todos os campos da vida. Quando você exercita isso com força e com potência, você habilita para tudo que você fizer. Então, tudo vai ficar mais fácil quando você aprende a mudar. Eu digo, mudar é habilidade. Você pode desenvolver, foi o que eu fiz, eu desenvolvi. E através disso eu criei uma mentoria para ajudar as pessoas a fazerem o que eu fiz. Mudar o estilo de vida, mas daqui para fora. E assim, sustentar este resultado. Porque a nutricionista não vai lá na tua casa olhar teus armários. Ela vai cozinhar para você. Não é o papel dela. O papel dela é te ajudar a escolher os melhores alimentos, a ter uma conduta alimentar adequada. O personal trainer só vai te ajudar se você for para academia. E você nem precisa ir para academia, porque atividade física tem milhares, não necessariamente é só academia. Tudo vai depender de você engajar. E como que você engaja e não desiste? Como conquistar
a tão sonhada constância. Fazer, independente do humor, independente do dia, daquilo ser tão automático quanto respirar. De você não ficar mais negociando se você vai fazer atividade física. Você vai fazer atividade física reclamando que tá indo fazer, mas você vai. E a mudança do estilo de vida, essa que você sustenta de verdade, que você transforma mesmo no seu dia a dia, ela traz resultado, e é resultado imediato. Você começa a ver a sua transformação. Então, é no humor que fica mais moderado, você não tem aquelas discrepâncias, momento muito, eufórica, depois super deprimida. Não, você consegue estabilizar, fica uma coisa mais gostosa, mais tranquila. Você lida melhor com os problemas. Você desenvolve a inteligência emocional, porque isso faz parte do processo. Essa mudança, ela também traz evidências físicas. Então, eu vi o meu corpo, se eu colocar uma foto de antes e depois, lá no meu Instagram tem uma foto de antes e depois para vocês verem. É visível. Por mais que eu nunca tenha sido obesa, é claro a quantidade de gordura que tem no meu corpo na primeira foto e a quantidade de músculo que tem no segundo. Isso sem usar hormônio, gente, sem usar subterfúgio, tá? No natural, comendo direitinho, vivendo. A minha vida agora é essa. E tá tudo bem. Sem radicalismo, porque eu como de tudo. Eu não sou vegana, porque não é a minha opção. Mas aprendi a escolher, desenvolvi meu paladar para apreciar as coisas que antes eu tinha uma certa restrição, então realmente me permiti me tornar outra pessoa. Então, fisicamente, é menos 6 quilos, 6,5 kg de gordura que eu perdi ao longo do processo. Não foi um processo longo, foi 1 ano, para vocês terem uma ideia. Então, em 1 ano, 6,5 kg de gordura que viraram 6 kg de massa muscular. E massa muscular foi surpreendente para mim, porque eu tenho muita dificuldade de ganhar. É uma característica do meu biotipo, mas eu consegui. Só com a mudança do estilo de vida. Vamos para números agora. As evidências estatísticas biológicas da mudança do estilo de vida. Então, dentro desse período de 1 ano, por exemplo, a minha insulina em jejum foi de 14, que foi a última medição. Eu já tive a minha insulina, ela vinha crescendo, né? Veio de 8 para 11, depois 14, foi para 2,6. Para você ter uma ideia, o teto dela é 8, então já estava em 14. E a insulina é um sinal muito claro de possibilidade de desenvolvimento de diabetes. Por quê? Quando a gente tem insulina alta no sangue, quando está em jejum, quer dizer que as suas células já estão tendo resistência a essa insulina. E a resistência à insulina vai se desencadear depois em diabetes tipo 2. O meu triglicérides nunca foi estratosférico, ele estava um pouquinho ali acima, um pouquinho mais ou menos, né? Ele estava em 151 e 1 ano depois foi para 56. Então, é realmente uma régua alta. O triglicérides é um colesterol ligado principalmente ao consumo de carboidratos em excesso. Carboidratos não complexos, os simples, principalmente os industriais. Porque quem come um monte de fruta não vai ter triglicérides alto. Mas quem come farináceos, então os biscoitos, bolinho e tudo mais feito de farinha branca, produto ultraprocessado, então nem se fala, vai ter esse colesterol afetado. O meu HDL foi de 56 para 66. Esse é o famoso colesterol bom. Ele só sobe quando você está fazendo atividade física regular e a alimentação também está adequada. Porque tem gente que faz atividade física, mas come errado. Esse colesterol não vai subir. E o ideal dele é que ele esteja acima de 30, 40 pelo menos. Mas é o que eu sempre digo, quando você tem uma margem como essa, né, acima de 30, 40, então a gente dá uma distância, porque se é 30 a limítrofe, você tá 32, não tá bem, né? Tem que sempre ter uma distância maior. Então, esse é o tipo de colesterol que em atleta, você vai ter números como 80, 100, porque eles fazem atividade física, controlam muito bem a alimentação. Então, para nós, seres humanos comuns, tem que estar sempre sendo elevado. Quanto mais elevado, melhor. O cortisol foi o número que mais me impactou. Porque eu sempre faço a medição, você pode medir o cortisol de manhã, tarde e à noite, e os números serão diferentes. Porque de manhã o seu cortisol tem que estar mais alto, porque ele é o hormônio que te acorda, que te desperta. Então, tendo o cortisol alto nesse horário, você vai ter mais disposição para fazer as coisas. Já à noite ele tem que estar mais baixo. Por quê? Porque à noite quem tem que ser liberada é a melatonina. Então, se o cortisol está alto, a melatonina não é liberada. Então, veja, quando eu fiz o exame, 11,4 foi o resultado do meu cortisol de manhã. Era assim, algo realmente inédito, muito peculiar. Depois da mudança do estilo de vida, o meu cortisol da manhã passou a 311.
Olha a diferença. Então, a mudança colocou todo mundo no seu devido lugar e funcionando como deve ser. Isso impactou diretamente no sono, porque hoje eu durmo muito melhor. Lá atrás, eu não encontrei um método, um profissional que me ajudasse nesse processo. Eu tive que recorrer a muita gente diferente e no final eu mesma tive que construir esse projeto onde eu era a minha total prioridade. Então eu construí uma nova identidade. Foi essa identidade que resgatou a minha saúde, me permitiu que eu não descesse ladeira abaixo e me perdesse de vez. Então hoje eu uso isso para ajudar outras pessoas que estavam lá no mesmo lugar que eu estava. A descer a caverna, a enfrentar o medo, a entender a realidade das coisas, a enxergar coisas que a gente, quando está dentro do processo, às vezes não se percebe. Então é necessário que outra pessoa venha e, baseado no que você fala, ela consiga extrair isso de você e te mostrar, ó, é aqui que está o problema. Então presta atenção aqui. Quando a gente coloca a atenção em cima do problema, ele dissolve, ele desaparece. Mas tem que ter coragem. É como a Brené Brown fala. Se você não está disposto a entrar na arena e se expor, estar vulnerável e aceitar a sua vulnerabilidade, entender o problema, colocar atenção nele para ele se dissolver, meu bem, então a sua opinião não me interessa. Porque é só assim que a gente vence. E ter um estilo de vida saudável é o meu maior objetivo, porque é isso que vai me proporcionar todo o resto. Que eu seja uma profissional bem-sucedida, que eu tenha recursos para fazer o que eu tenho vontade, que é viajar, amo viajar. Tudo isso vai depender de eu estar bem. Esse é o passo 1. Não é trabalhar que nem uma louca, juntar um dinheiro para ter um bom plano de saúde para viver internada num hospital de qualidade. Eu não quero estar num hospital de qualidade. Eu quero passar por ele para fazer exame todo ano e ir embora. Eu não quero ficar lá. Então, essa é a meta. Esse é o meu objetivo. É nisso que eu penso todos os dias. Se eu invisto mais em mim, esse meu eu é capaz de entregar tudo aquilo que eu quero, conquistar tudo o que eu sonho. Mas antes, começa aqui. Esse é o maior e melhor investimento da minha vida. Gostou do conteúdo? Trouxe uma luz aí para você entender o quanto a mudança de estilo de vida depende de você dar esse passo e sair daquela escuridão, da negação e aceitar que você é o total protagonista da mudança. E desenvolver habilidade. Essa parte é mais complicada, mas tem método. Eu tenho o meu. Se você quiser conhecer mais sobre a mentoria, aqui no canal tem um link. Você pode clicar lá e conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Se gostou do vídeo, compartilhe, mande para alguém que está precisando dessa luz, de entender. Curte, comenta. Se quiser sugerir algum tema, pode deixar aqui. No canal Equilíbrio, nós falamos sobre saúde, sobre bem-estar, sobre mudança de estilo de vida. Então, todo mundo é bem-vindo. Se inscreve para ficar de olho nos próximos vídeos. Tchau, tchau.